Irmãos, terceira parte do testemunho. Como eu disse, ele é um pouco extenso, então prefiro gravar em 3 partes, né? Que eu acho mais viável. Então, aí meu esposo falou que queria marcar o casamento, porém ele queria que primeiro fosse tudo esclarecido, tudo jogado a limpo. E é assim, eu falei somente o começo do que eu tinha feito com ele. E mesmo assim ele não acreditou, né? Pra ele, assim, ele não acreditou. Ele tava fingindo que tava acreditando, mas no coração dele eu não estava falando a verdade, eu não estava mesmo. Porque faltava muita coisa pra me falar. Então eu fui estendendo muito, muito, muito mesmo, entendeu? Eu fiz ele sofrer muito com essas as coisas que eu fiz com ele no passado, né? Então, assim, eu fui falando pra ele em etapas. Então, isso causou muita dor no coração dele. Ele passava muito mal. Ele não conseguia se alimentar, sabe? E muitas vezes ficava irritado. Então, assim, eu causei muito sofrimento pra ele, não contando a verdade de uma só vez pra ele. Eu fui contando em etapas e isso machuca muito a pessoa. E assim, ao mesmo tempo que eu queria contar, mas eu estava com medo, porque foi muito forte as coisas que eu fiz com ele, entendeu? Ele me contou também as coisas que ele fez comigo, mas ele me contou por completo. Eu assim, eu fiquei na hora muito mal, muito chateada pelas coisas que ele fez. Só que o que eu fiz também foi grave, foi muito. Então eu tava com medo mesmo, sabe, de contar. E eu fui contando por etapas, e isso foi se agravando, entendeu? Ele foi ficando literalmente abatido. Então a gente a gente discutia, passava passamos várias noites discutindo. Ele me mandou embora de casa, a gente tirou a nossa aliança, né? É, a gente já tirou a nossa aliança por 3 vezes nessa confusão, sabe? Nessa minha, nesse meu medo de falar pra ele. Então, assim, foi uma coisa muito, mas muito, muito forte, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, o Espírito Santo queria que eu me limpasse por dentro, limpasse meu coração, tirasse todos os segredos que eu tinha do meu passado, para mim poder ser uma pessoa melhor, para mim ser uma pessoa, assim, para mim poder se santificar. Então, e a gente passou esse processo. E esse processo durou em torno de 11 meses, durou de junho até janeiro. Mesmo assim, a gente casou no papel e tudo no cartório. No dia, um dia antes do nosso casamento, ele tava de cara feia, assim, eu também tava, mas não de cara feia porque eu não queria casar, porque era meu desejo maior do meu coração. Mas pelo fato dele estar daquele jeito, né? E ele nem conversou comigo um dia antes, sabe? É como se a gente não fosse fazer nada. E é uma época, era um dia especial, né? Tanto um dia anterior como um dia depois. Aí eu achei que ele ia acordar melhor no dia seguinte do nosso casamento. Nós casamos no dia 12 de novembro do ano passado. No dia do casamento ele acordou pior ainda, parecia que nem ia casar. E eu tava assim, fui me arrumar, colocar vestido, me maquiei, me arrumei tudo. E assim, nosso casamento estava marcado para as 9h30 no cartório. E esse dia foi muito triboloso porque ele assim se arrumou também, mas assim, pra ele assim na cabeça naquele dia, se deu, se dá certo, deu, se não deu, de tão magoado que ele tava. E aí ele pegou, né? Pegou o carro, a gente foi, só que a gente saiu um pouco atrasado de casa, era umas 9h15 por aí. Pra quem vai casar 9h30 tinha que estar bem antes, né? E eu fiquei desesperada e ele falando no carro, aí ó, tá vendo? É sua culpa que saiu atrasada, não sei o que. Aí começou a resmungar, minha mãe tava dentro do carro também, minha mãe falou, calma, gente. E assim, a gente ainda tava na metade do caminho, aí eu lembro que era umas 9h25 da manhã.
Eu peguei, fiquei já em desespero, né? Porque como todo mundo sabe, num cartório você não pode atrasar, né? Chegou sua vez, você tem que estar lá. E aí, irmãos, exatamente nesse horário, nas 9h25, o que aconteceu? Eu peguei comigo mesmo e falei, Senhor, atrasa o relógio e abre o caminho, né? Que não tenha trânsito algum para que nós podemos chegar a tempo, né? E, irmãos, olha, é inexplicável. Deus, ele atrasou o relógio, atrasou não, ele parou o relógio e abriu o caminho. Não tinha nem um carro na nossa frente, mais, e o relógio parou. Porque nós chegamos lá 9h28. Eu pedi para Deus 9h25 até eu terminar de pedir, eu creio que deu esse horário. 9h28. A gente não ia chegar 3 minutos lá, entendeu? A gente ia chegar mais tarde. Aí eu desci do carro correndo, cheguei lá, ainda tinha um casal na nossa frente casando, ainda tava para terminar. Então nesse dia, Deus provou mais uma vez que é comigo e abriu o caminho e parou o relógio. E esse dia eu glorifico a Deus. A gente casamos tudo, viemos para casa, ficamos como se nada tivesse acontecido ainda, dentro de casa, né? E isso, assim, me magoou muito, né? Porque era para ser um dia feliz e acabou sendo um dia bem tribulado nesse dia. Aí passou esse dia, passou alguns dias, nós ficamos bem. Aí, como eu falo, no mês de dezembro, né? E no mês de janeiro ainda teve umas não teve, né? Ainda bem, umas desconfianças sobre o meu passado. E aí eu resolvi falar tudo pra ele no final de janeiro, por aí. Aí quando acabou já a minha confissão, só que olha o tanto de tempo que eu demorei com o meu medo de abrir a verdade. Naquele momento eu deixei de acreditar, né, que Deus estava do meu lado. E na verdade Deus estava do meu lado, ele só queria que eu tirasse toda a mentira de mim, tanto eu quanto ele, para que Deus pudesse agir e abrir o caminho. E quando aconteceu isso, as coisas começaram a melhorar pra gente. As coisas começaram a melhorar pra gente. E assim, aí passou um tempinho, né? Nesse ano aqui mesmo, o meu marido começou a trabalhar por conta, ele tava super bem, tava ganhando bem. Só que é como fala, né? Deus, ele te dá, né, o dia bom, né? O momento bom para você, mas também te dá os momentos ruins. E aquele momento, Deus deu um momento bom pra gente, a gente tinha dinheiro, a gente saía com as crianças, a gente comia fora, comprava bastante, fazia uma compra boa para dentro da nossa casa. E de repente, de um momento para o outro, a nossa vida se viu abaixo do que éramos, na vida que éramos, né? Aí meu marido já não tinha mais nenhum serviço, né? Ninguém chamou ele para fazer orçamento, nada. E aí nós começamos a passar por aperto financeiro, onde nós não tínhamos nada dentro da nossa casa. Chegamos a comer, fazer revezamento de comida, ou seja, eu tenho 3 filhos que moram comigo, uma não mora, né? Uma é casada, mas 3 que moram comigo. Uma de 5, uma de 17 e um de 15. Então eu e meu esposo fizemos um revezamento, não que nós combinamos de fazer, mas foi um revezamento que eu coloquei em mim. E automaticamente também ele se conectou, né? E também fez. Como meus filhos estudam em período integral, os 2 maiores e a outra menor meio período, ele, na hora do almoço, né, ele não almoçava. Eu também, geralmente, eu não almoçava, né, dava pra minha filha menor. Na janta, como tava todo mundo em casa, geralmente, eu não jantava, né, eu não jantava e meus filhos jantavam e meu esposo também. E no dia seguinte, o meu esposo não jantava, e eu jantava, ou às vezes também os dois não comiam nada para deixar para os meus filhos.
Então a gente passou por isso, tanto que eu cheguei a emagrecer, muitas pessoas repararam, falaram pra mim, nossa, como você emagreceu? E, e mal sabiam que era por este fato, né? Então eu não falei nada pra ninguém. Eu cheguei a pegar o pão duro que estava aqui em casa, duro mesmo, de dias, cortar, passar manteiga e fritar na frigideira para meus filhos comerem. Alguns pães estavam embolorados, os pães que estavam embolorados eu joguei fora. Sobraram 4 pães nesse dia, eu cortei no meio, vieram 8 pães, né? Eu fritei o pão, ele não ficou totalmente mole porque já estavam há muito tempo, mas é o que tinham para me dar para eles no momento que eles estavam com fome. E aí depois eu fiz a janta, né? E era um revezamento assim, entre eu e meu esposo, a gente não comia. A gente estava fazendo assim. E a gente passou esse período assim, passamos em torno de um mês, uns 2 meses assim, dessa forma. Até que eu comentei com a minha sogra o que estava acontecendo, né? Contei o que estava acontecendo, tudo certinho. E aí ela se propôs, né? Não, ela não se propôs, na verdade. Ela pegou o meu áudio que eu enviei pra ela, comentando a nossa situação, e mostrou pro meu sogro. Meu sogro imediatamente ficou. Ele, assim, como que eu posso dizer? Ele ficou assim, emocionado na situação que nós estávamos vivendo, por conta também que a gente tem as crianças. Então, naquele momento, ele se viu num momento que ele tinha que fazer algo, meu sogro. E aí minha sogra mostrou o áudio, tudo, como eu falei. E minha sogra mora no interior de São Paulo, na região de Conchas. Ela mora numa chácara. E ela vem pra cá, na cidade de Sumaré, uma vez por mês, no quinto dia útil. Nesse dia, na semana dela vir, ela não vem no quinto dia útil, ela vem 2 dias antes por conta da gente. Eles vieram, foram no mercado, né? Fizeram uma compra pra gente, e aí chamou eu e meu esposo pra ir lá no mercado. Não sei o que que ela inventou pra ele, porque nem ele não sabia, nem eu. Aí a gente foi lá, chegou, eles tinham feito uma compra pra gente. E assim, esse dia eu fiquei muito agradecida a Deus, muito, muito mesmo. Tivemos ajuda também, porque nesse período que nós estávamos passando esse processo financeiro, também enfrentamos o processo da doença, que eu tenho muitas dores abdominais e, assim, o mau cheiro na minha urina. E aí tinha feito todos os tipos de exame, todos, sangue, urina, ultrassom, Papa Nicolau, todos os exames, todos deram negativo. E tem uns médicos que já conseguindo descobrir o que era. Até que um médico me passou uma tomografia, falou para mim fazer a tomografia. E a tomografia, pelo SUS, todos sabem que demora uma eternidade. Então, a minha família, a parte da minha família, que minha mãe, as minhas irmãs, minha tia, minha prima, fizeram uma vaquinha, né? Foi R$ 500. Fizeram entre elas e pagaram meu exame, né? Tudo certinho. E aí, quando elas fizeram o pagamento do meu exame, irmãos, eu fiz o exame, né? Que é um exame bem especificado, uma tomografia abdominal, para saber o que eu tinha. Nessa tomografia abdominal que eu fiz, dava para ver perfeitamente, né? Na foto, um monte de mancha preta dentro de mim. E essas as manchas pretas, deu uma alteração, né? Alteração, o nome da doença que é referente ao intestino. Esqueci o nome agora. Esqueci. É um nome bem complicado, difícil, que eu nem ia saber que existia. E ela causa esses tipos de situações. Ela causa dores abdominais, porque assim, as manchinhas pretas, né? Tipo umas bolinhas pretas, tá perto do meu abdômen, perto do meu, aqui do pé da barriga, assim, um pouco delas estão abaixo dos meus seios, e, é assim, então essa doença, ela dá muita dor abdominal,
muita dor no pé da barriga, dor de cabeça. É, assim, quando me atinge, eu não consigo nem andar, de tanto sofrimento que é. E aí eu fui encaminhada pro gastro, né? E assim, eu tô aguardando agora, né? Que é só o gastro que pode me fornecer medicação para não se alastrar, né? Agora eu aguardo. E foi isso que aconteceu, né? A gente passa por muitos problemas e quando a gente passa é tudo de uma vez. Mas é que Deus está testando, Deus testa a gente, né? Para saber o tamanho da nossa fé, se a gente vai continuar em meio às dificuldades servindo a Ele ou não. E a gente passou todo esse processo glorificando a Deus, passamos todo esse processo firme, né? Passamos todo esse processo erguendo as mãos para o céu, né? Que não é todo mundo que iria suportar o que nós suportamos. Tem que estar firmes nos pés de Jesus, né? Porque passar o que nós passamos não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo, de verdade. Tem que estar com Deus do lado. E enfim, eu tinha postado acho que há um mês. Não, foi esse mês mesmo. Eu postei, acho que foi dia 1º de agosto. O meu propósito com Deus. Eu acho que alguns dos irmãos viu um vídeo meu, né? Que eu fiz o propósito com Deus para abrir emprego pro meu esposo, para abrir uma porta de emprego na Petrobras. E, e aí eu darei meu testemunho, né? E aí Deus abriu a porta, meu esposo fez o exame, fez os cursos, né? Que todo mundo conhece a empresa Petrobras. E até o momento que eu fiz o vídeo do propósito, a empresa não havia chamado ele, porém, pela honra e glória do Senhor, ele começou a trabalhar dia 15 de agosto e, já começou, dia 15 de agosto, né? E assim, e Deus foi abençoando, né? Foi abençoando a gente, então a gente precisou passar por muitas situações, muitas etapas espirituais. É, a gente teve que se limpar por dentro, né? No modo espiritual para Jesus abençoar. Irmãos, eu esqueci de um fato também, né? Esqueci de falar que depois do casamento, passando do casamento, nós se batizamos nas águas, eu e meu esposo, e eu participo do grupo, né, do Círculo de Oração, que é um grupo das irmãs que a gente louva, participo. Tem a minha filhinha de 5 anos que eu estou instruindo ela também no caminho de Deus, que ela participa do grupo Joias Preciosas. Então, assim, foi, precisou ser tudo por etapa, tudo por etapa. E teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia assim, que eu achei que ia morrer de tanta luta, de tanta. Mas é que hoje eu tô aqui firme. Muitas pessoas que me conheceram antes e me veem agora, eles acreditam, falam, nossa, como você mudou, como você tá outra pessoa, porque assim, o que eu era pra agora é uma grande diferença, uma vitória. Uma vitória. Hoje eu tenho 37 anos, meu marido tem 40. Nós começamos com eu tinha 13 e ele tinha 17. Então foi meu primeiro namorado, meu primeiro marido. Aí todos os meus filhos também foi com ele. Eu tenho 22 anos, tenho um menino de 15, a outra de 17 e a de 5 anos. E hoje eu posso falar que eu sou feliz, hoje eu posso falar que eu tenho uma família abençoada. Antigamente eu não tinha amor, não gostava dele, não amava ele, e nem ele eu, tá? Pela vida que nós vivíamos. Hoje eu posso falar que eu tenho um amor, eu amo ele me ama. E o nosso tratamento hoje em dia nossa, é perfeito. Então Deus, ele mudou tudo, tudo, tudo mesmo. Eu glorifico, eu glorifico. E tem uma parte na Bíblia, né? Que fala assim: vinde a mim todos os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse é um versículo assim que me toca, né?
e Deus alivia. Ele alivia, Deus ajuda, mas basta a gente dar um passo, a gente querer. Porque ou a gente escolhe. Então tem dois caminhos na nossa vida, né? O caminho certo e o caminho errado. Então a vida é feita de escolhas. Você que escolhe o certo ou o caminho errado. E assim, eu muitos anos andei pelo errado. E vou falar para os irmãos que foi um caminho que eu até hoje, né? Até hoje, muitas das coisas que tanto eu quanto meu esposo fizemos no passado até hoje, a gente paga, né? Tem as marcas. E que tudo tem um preço, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E não dá para esquecer de uma hora para outra. E às vezes quando eu penso o que eu fiz no passado, assim, eu fico num estado, sabe? Que eu penso, nossa, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Eu penso, né? Meu marido também. E hoje eu tento ajudar as pessoas que estão na mesma situação que eu estava no passado. Mas, infelizmente, irmãos, tem muitas que não querem nem dar ouvido, né? É como jogar pérolas aos porcos. Então, a gente tem que saber, né? As pessoas o que a gente fala, mas nem muitas aceitam. Eu espero que esse testemunho edifique e sirva para muitas pessoas, né? Porque é um testemunho muito forte mesmo, de verdade. Então, irmãos, aqui fica a minha última e terceira parte do meu testemunho, tá bom? Eu agradeço a, a todos os irmãos que assistiram, né? Ou assistiram desde a primeira parte. E eu agradeço de coração e fiquem na paz do Senhor.